No fim do século XIX, o Brasil se dividiu em dois mundos que se odiavam, e o resultado disso foi a maior guerra civil da nossa história. Acontece que a imprensa da época jurava que Canudos era apenas um reduto de fanáticos liderados por um louco chamado Antônio Conselheiro. Só que o detalhe mais bizarro que ninguém te conta direito é que o governo precisou enviar 4 expedições militares para tentar apagar do mapa uma comunidade que, se tu olhar de perto, era extremamente organizada. Mas por que raios o Estado brasileiro teve tanto medo desse vilarejo a ponto de mobilizar um exército inteiro para aniquilar o seu próprio povo? Então te ajeita aí, porque eu vou te explicar essa história agora. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Então, para tu entender o tamanho dessa tragédia, eu preciso primeiro te explicar uma coisa que parece mentira. No fim do século XIX, não existia um Brasil só, existiam dois. E eles não se conheciam, não se entendiam e, no fundo, se odiavam. De um lado, tinha o Brasil do litoral. Esse aqui era o Brasil das cidades grandes, virado para a Europa, que tinha acabado de derrubar o imperador e botado a república no lugar. Esse Brasil era moderno, era cheio de gente formada, falava em progresso e positivismo e achava que a civilização era tudo aquilo que vinha de navio lá da França. Do outro lado, tinha o Brasil do sertão, lá no meio do nada, esquecido por todo mundo, vivendo numa religiosidade profunda e numa pobreza que a gente nem consegue imaginar direito. E por que esses dois mundos eram tão diferentes? Olha, isso vem lá de trás, da própria colonização. Portugal era um país pequeno e sem dinheiro, então ele concentrou tudo no litoral, na lavoura de açúcar que dava lucro rápido para fora, e o sertão ficou sobrando. Empurraram para lá o gado e empurraram para lá a pobreza, e o Estado simplesmente nunca apareceu no sertão brasileiro. Guarda bem esse detalhe do abandono, porque é ele que vai explicar tudo o que vem depois nessa história. Sem governo, sem lei e sem socorro nas secas que matavam de fome, o sertanejo aprendeu a se virar sozinho. Quem mandava no sertão era o coronel dono de terra, e a justiça se resolvia na bala, em guerras de família que passavam de pai para filho. E quando a terra rachava de seca e o gado morria, sobrava uma coisa só para essa gente se agarrar: a fé. Uma fé pesada, misturada, que acreditava em milagre, em profecia e na volta de um rei salvador que ia tirar todo mundo da miséria. E essa fé não nasceu do nada, não. Antes de Canudos, o Nordeste já tinha a tragédia da Pedra Bonita, onde gente se sacrificou achando que ia desencantar um reino escondido. Já tinha tido o padre Ibiapina, que percorreu o sertão construindo igreja, açude e cemitério, porque o governo não construía nada. E já estava nascendo o fenômeno do padre Cícero lá no Juazeiro. Ou seja, quando aparecesse um líder religioso prometendo um lugar melhor, aquela gente toda estava pronta para largar tudo e seguir atrás. E aí, em 1889, bem nesse caldeirão, cai uma bomba. Proclamaram a República. Pra ti que mora na cidade, isso parece progresso. Mas presta atenção no que a República fez no sertão. Ela separou a igreja do Estado, criou o casamento civil, tirou os cemitérios da mão dos padres e ainda inventou impostos novos. Para o homem do sertão, que vivia de fé, aquilo não era política e nem progresso. Aquilo era o demônio tomando conta do mundo. A República virou na cabeça deles o próprio anticristo. E foi exatamente nesse momento que entrou em cena o nosso personagem principal. O Antônio Conselheiro, batizado Antônio Vicente Mendes Maciel, era um cearense que carregava uma tragédia nas costas. A família dele, os Maciéis, viveu metida numa guerra de honra cruel contra o clã rival, os Araújos, e essa briga deixou um rastro de gente assassinada e presa que destruiu a juventude dele. Depois disso, o homem ainda quebrou nos negócios e foi abandonado pela esposa. Aí ele largou a vida normal de vez e virou um peregrino penitente. Por mais de 20 anos, esse homem cruzou o sertão a pé, vestindo uma túnica azul com o cabelo e barba crescidos, vivendo só de esmola e parando em cada vilarejo
vilarejo para reconstruir igrejas e levantar muros de cemitérios. Agora, segura essa, porque é aqui que mora a primeira grande mentira da história. A imprensa do litoral pintou esse cara como um maníaco demente, um louco fanático que enganava ignorantes. Mas guarda isso na cabeça. Quem foi estudar o Conselheiro de verdade descobriu uma coisa bem diferente. Ele era um homem de inteligência fora do comum, com erudição religiosa de verdade e uma capacidade de organizar gente que pouca autoridade tinha naquela época. E tu vai entender daqui a pouco por que mentiram tanto sobre o Antônio Conselheiro. Mas por enquanto, segura essa pergunta na tua cabeça. Então, em 1893, depois de um atrito com a polícia por causa da queima de uns editais de impostos, o conselheiro decide parar de andar e fincar raiz. Ele escolheu uma fazenda de gado velha e decadente, às margens de um rio chamado Vaza Barris, e rebatiza o lugar de Belo Monte. A gente conhece esse lugar pelo outro nome, Canudos. E aí acontece uma coisa que ninguém esperava. Em menos de 4 anos, aquele fim de mundo explodiu. Vai chegando gente de todo canto do Nordeste, vendendo o pouco que tinha para morar ali. O arraial cresce, até bater quase 30 mil pessoas e mais de 6 mil casas. Para tu ter ideia, aquilo virou a segunda maior cidade da Bahia, perdendo só para a capital, para Salvador. E aqui vem outra coisa que tentaram esconder de ti. Vão te dizer que Canudos era um amontoado caótico de mendigos e fanáticos morrendo de fome. Era mentira. Belo Monte era uma cidade organizada de verdade, com uma economia que funcionava. Eles tinham rota de comércio de couro, de gado e de produto agrícola com as vilas vizinhas. Eles movimentavam dinheiro, eles tinham um armazém comunitário também. Aquilo era uma comunidade que se sustentava sozinha. E sabe por que tanta gente largou tudo para viver ali? Porque Belo Monte oferecia justamente aquilo que o resto do Brasil não tinha. A escravidão tinha acabado de ser abolida e a República não deu nada, absolutamente nada, para o negro recém-liberto. Não deu terra, não deu trabalho, não deu lugar nenhum. Aí o vaqueiro sem terra, o ex-escravo jogado na estrada e o flagelado da seca chegavam em Canudos e encontravam comida, encontravam um teto e encontravam uma sociedade onde todo mundo era mais ou menos igual, debaixo da mesma fé. Tu consegue entender o que isso representava para quem nunca tinha tido nada? E essa cidade toda funcionava porque tinha gente competente tocando cada partezinha dela. Tinha um Antônio Villanova, um ex-comerciante de feira, que virou o ministro da economia do Arraial. Era ele quem cuidava do abastecimento, das finanças e até da compra escondida de armas com contrabandistas do litoral. Tinha o João Abade, o chamado comandante de rua, que chefiava a guarda armada e cuidava da segurança de tudo. E tinha o Pajeú, um guerrilheiro de coragem lendária, que conhecia cada pedra daquele sertão e que ia se tornar o maior estrategista militar de Canudos no campo de batalha. E é aqui que a tragédia começa de verdade. E olha que motivo idiota. O estopim de tudo foi uma compra de madeira. Isso mesmo, madeira. O conselheiro comprou uma carga de tábua na cidade do Juazeiro para terminar a igreja nova de Belo Monte. Aí começou a correr um boato besta de que os jagunços iam invadir a cidade para tomar a madeira à força. Os juízes locais entraram em pânico, pediram tropas para o governo. E foi assim, por causa de um mal-entendido sobre tábua de construção, que a máquina de guerra do Estado se ligou. Tu acredita numa coisa dessas? E aí veio a primeira expedição, comandada pelo tenente Pires Ferreira, com uns 150 soldados. Eles foram para lá achando que iam dispersar uma turba de mendigo no grito e levaram um choque. Os jagunços não atacaram como um bando desorganizado, não. Eles atacaram divididos em grupos coordenados, se movendo no som do apito com tática. E o pior, os fuzis alemães modernos do exército começaram a falhar, esquentando no sol e entupindo de poeira, enquanto a farda e a bota dos soldados se desfaziam nos espinhos da caatinga. A primeira expedição voltou derrotada.
Aí o governo mandou a segunda maior, com mais soldados e com canhões, comandada pelo major Febrônio de Brito. E deu pior ainda. Os homens do conselheiro emboscaram a tropa nas gargantas das serras, se escondendo na vegetação rasteira de um jeito que ficavam praticamente invisíveis. O exército apanhou feio e teve que recuar de novo, com o soldado passando fome e sede no caminho de volta. Cara, se tu já achou essa primeira parte uma loucura, deixa o like aí para fortalecer o canal, porque a verdadeira traição ainda nem começou. Porque a essa altura, a Jovem República estava com o brio ferido. 2 tropas humilhadas por sertanejos pobres? Aquilo era inadmissível. Então, o governo federal jogou na mesa sua carta mais pesada, a terceira expedição, comandada pelo coronel Antônio Moreira César. E o Moreira César não era um militar qualquer. Ele era uma lenda do exército republicano, um oficial que tinha esmagado revoltas no sul do país com tanta violência que os próprios jagunços o apelidaram de o corta-cabeças. Esse homem representava a arrogância pura do litoral brasileiro. Ele marchou rumo a Canudos convencido de uma coisa só, que bastava o sertanejo ver as baionetas do exército regular para sair correndo apavorado. Só que o Moreira César cometeu um erro atrás de erro. Ele ignorou os avisos que não tinha pasto para os cavalos, nem água para a tropa. Ele jogou os homens num ataque frontal rudimentar e totalmente previsível contra as margens do rio. E para fechar, no meio do combate mais aceso, ele teve uma crise grave de epilepsia e perdeu completamente o controle da situação. Mesmo assim, vestido com uma túnica branca de galões dourados reluzentes que faziam dele o alvo mais visível do campo de batalha inteiro, ele desceu a cavalo até a linha de fogo gritando palavras de ordens. E foi aí que um jagunço acertou um tiro certeiro na barriga dele. A queda do comandante virou o caos. O comando passou para um coronel velho e burocrático chamado Tamarindo, que não conseguiu segurar o desespero da tropa. Na manhã seguinte, sem munição e apavorada contra os ataques do Pajeú e do João Abade, a melhor tropa do Brasil se desfez numa debandada vergonhosa, naquele grito de "salve-se quem puder". Eles abandonaram os feridos, abandonaram 4 canhões intactos nas mãos dos rebeldes e saíram correndo. E o corpo do coronel Tamarindo foi morto na fuga, decapitado e empalado num galho seco à beira da estrada pelos jagunços, como um troféu e um aviso. Agora presta muita atenção, porque é aqui que a história fica suja de verdade. Quando a notícia desse desastre chegou no Rio de Janeiro, a capital entrou em histeria. As elites não conseguiam aceitar uma verdade simples, que um exército do sertanejo pobre tinha vencido por ser mais esperto, por ser mais adaptado àquele terreno. Aceitar isso era humilhante demais. Então, eles inventaram uma mentira gigantesca para explicar a derrota. Eles construíram a ficção de que Canudos era o centro de uma grande conspiração internacional para trazer a monarquia de volta, financiada com o ouro da Inglaterra e articulada por aristocrata lá no Rio e em Salvador. Guarda essa mentira com força, porque foi ela que assinou a sentença de morte de 30 mil pessoas. E essa paranoia não ficou no papel, não. No meio dessa histeria, eles destruíram jornais da oposição e lincharam e mataram em plena rua um jornalista monarquista chamado Gentil de Castro. A violência política do litoral estava alimentando, ao vivo, a ferocidade que ia descer sobre o sertão. Então, na cabeça da República, Canudos tinha deixado de ser um arraial de fanático. Tinha virado uma ameaça à própria sobrevivência do regime republicano. E quando um Estado se sente ameaçado de morte, ele não quer mais vencer uma batalha. Ele quer aniquilar o inimigo até o último. E foi exatamente isso que aconteceu. O governo montou a 4ª expedição, e dessa vez não foi brincadeira. Sob o comando do general Arthur Oscar, eles mobilizaram mais de 8 mil homens, com tropa vinda de quase todos os estados do país. Foi o maior esforço de guerra da história da América do Sul até então. E é aqui que o conflito vira aquilo que um historiador chamou de guerra total. Uma guerra de extermínio que apagava a linha entre
o soldado e o civil. A própria descrição da coisa é arrepiante. A passagem da palavra falada para escrita da dinamite. Porque agora o exército trouxe artilharia pesada de verdade. Eles usavam canhão Krupp e, principalmente, um canhão gigantesco chamado Whitworth, que despejava bombas sem parar sobre as igrejas e as casas de Belo Monte. Os jagunços deram um apelido para esse monstro, chamaram ele de a Matadeira. E como o povo de Canudos resistia casa por casa, a infantaria passou a avançar com lata de querosene e banana de dinamite, incendiando e explodindo cada moradia, uma por uma, para soterrar quem resistia debaixo dos escombros. Só que, mesmo contra tudo isso, os sertanejos resistiram de um jeito que humilhava a tecnologia do exército. Eles vestiam gibão e chapéu de couro nos tons da caatinga seca, então se confundiam com o mato e ficavam invisíveis. Eles atiravam de longe na madrugada só para não deixar o soldado dormir, destruindo o moral da tropa pelo cansaço. E olha que inteligência! Eles miravam de propósito nos animais que puxavam os canhões e as carroças de comida, deixando o exército inteiro travado no lugar e com fome. Era uma resistência genial. Mas presta atenção numa coisa. Quando o Estado decide aniquilar, e tem 8.000 homens para isso, a coragem sozinha não segura. O general Arthur Oscar percebeu que ataque frontal só fazia ele perder gente, então mudou a estratégia para um cerco. Eles cortaram todos os caminhos que ligavam Canudos ao mundo de fora e, o mais cruel de tudo, bloquearam o acesso à água potável. A partir daí, dentro de Belo Monte, a fome, a sede, a varíola e a desinteria foram fazendo um trabalho que os canhões não conseguiam fazer sozinhos. Aquilo virou um cenário de horror absoluto. E no dia 22 de setembro de 1897, exausto pela fome e arrasado por uma crise de desinteria, o próprio Antônio Conselheiro morreu nos seus aposentos. Quando a notícia se espalhou pelo arraial, desabou o pilar que segurava aquela gente de pé. O comando se fragmentou e milhares de mulheres, crianças e homens exaustos começaram a se render. E mesmo assim, Canudos não se entregou inteira. No dia 5 de outubro de 1897, o último reduto caiu. E sabe quantos defensores ainda resistiam ali, dentro de uma vala contra milhares de soldados? 4. Era um velho, 2 homens feitos e uma criança. 4 pessoas resistindo até o fim contra um exército inteiro. Eles morreram lutando, mas a parte mais bárbara dessa história não foi o combate, foi o que veio depois da rendição. O exército começou a degolar os prisioneiros em massa, numa prática que eles chamavam, com cinismo, de gravata vermelha. E aqui tem um detalhe que te deixa gelado. Aquilo não era descontrole no calor da batalha, era um método. O soldado, que muitas vezes vinha do próprio campo, aplicava no ser humano amarrado a mesmíssima técnica que ele usava para abater boi e bode. Eles transformaram o sacrifício do gado num sacrifício de gente. Homens que tinham recebido promessa formal de que seriam poupados eram levados para fora do acampamento, de braços atados e degolados na poeira, sob a coordenação do carrasco frio, como o alferes Maranhão. E quase ninguém teve coragem de denunciar aquilo na hora. Quase ninguém. Os estudantes da Faculdade de Direito da Bahia lançaram um manifesto chamado A Nação, escrito por um jovem pernambucano chamado Metódio Coelho, denunciando na cara das tropas vitoriosas que aquelas execuções eram uma violação da justiça e da humanidade. Foi uma voz solitária no meio da festa da matança, mas foi uma voz. E aí veio o fecho mais doentio de tudo. Depois que o último defensor caiu, eles desenterraram o corpo do Antônio Conselheiro, cortaram a cabeça dele a facão e levaram essa cabeça até Salvador. Para quê? Para ser examinada pelo doutor Nina Rodrigues, a maior autoridade em psiquiatria do país, que era fissurado nas teorias do italiano Lombroso sobre o criminoso nato. O cara ficou procurando nos ossos e nas linhas do crânio do conselheiro os tais sinais físicos da loucura e da inferioridade racial. E tu entende o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam usando a ciência para reescrever a história. Se o conselheiro fosse provado
louco e racialmente inferior? Então Canudos não tinha sido uma cidade de gente real com motivos reais. Tinha sido só uma doença, uma anomalia. E assim, a República se livrava da culpa pelo massacre. A ciência oficial do litoral foi chamada para dar o atestado moral de um crime que o exército já tinha cometido com a dinamite. Mas teve um homem que esteve lá, que viu tudo de perto, como correspondente de guerra, e que se recusou a engolir essa versão. O nome dele era Euclides da Cunha. Ele foi para Canudos, acreditando que ia ver a República esmagar uma rebelião monarquista, e voltou de lá destruído por dentro, porque entendeu que tinha visto outra coisa. Ele escreveu um livro chamado Os Sertões, e ali ele chamou aquilo pelo nome certo. Chamou de crime e de selvageria. Ele disse que o exército do litoral tinha agido como mercenário inconsciente de uma civilização estrangeira, destruindo gente que era, no fundo, o coração do próprio Brasil. Porque no fim, moçada, a verdade é essa. Canudos não foi a luta do Brasil contra um inimigo de fora. Foi a luta do Brasil contra ele mesmo. Foi o litoral matando o sertão por não conseguir entender o sertão. E aqueles dois Brasis que eu te apresentei lá no começo nunca se reconciliaram de verdade. Quando tu olha para muita coisa que ainda divide o país hoje, tu tá olhando no fundo para a ferida que ficou aberta no chão de Belo Monte. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, ele vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrita ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!